Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre MMC, mínimo múltiplo comum. E o que quer dizer mínimo múltiplo comum? Mínimo quer dizer menor múltiplo comum. Então hoje nós vamos estar calculando o menor múltiplo que é comum entre dois números ou mais números, né? Nós podemos calcular o MMC entre 2, 3, 4 ou mais números. Então, o primeiro exemplo que passei aqui para vocês, ó, calcule o MMC entre os números 12 e 18. E nós vamos calcular de duas formas. A primeira forma é através do conjunto dos múltiplos dos números. Então, nós vamos encontrar aqui os múltiplos de 12 e os múltiplos de 18. E depois vamos estar verificando, né, qual é o múltiplo que é comum entre os dois números. No caso, o menor múltiplo comum após o zero. Então, nós vamos fazer aqui o conjunto dos múltiplos. Vamos fazer até certo número. Então, nós vamos fazer até 5 múltiplos de cada número. O conjunto dos múltiplos de 12, vamos começar então pelo zero. Que o zero é múltiplo de todos os números. Então, o zero depois já é o próprio número, que é o 12, e depois nós podemos fazer somando. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48. Então, nós vamos fazer até aqui, né? Esses 5 múltiplos aqui do número 12, porque é infinito. Então, os múltiplos de 18 agora, começando pelo zero. 0, 18, né? Depois, 18 mais 18, 36. 36 mais 18, 54. 54 mais 18, 72. E aqui, reticências também. Com esses 5 números agora que a gente já achou aqui, né, do conjunto dos múltiplos, já é possível que a gente descubra, né, qual que é o menor múltiplo comum entre 12 e 18. Então, vamos observar número a número, ó. O zero a gente não vai olhar porque ele é múltiplo de todos os números, é o menor múltiplo, então é aquele número que vem após o zero, né, que é igual nos dois conjuntos. No caso, ó, o 12 é múltiplo aqui de 12, mas ele não é múltiplo de 18, então ele não pode ser o mínimo múltiplo comum entre eles, né, porque ele não é múltiplo comum. O 24 também é múltiplo de 12, mas ele não é múltiplo de 18, então não pode ser um múltiplo comum. O 36 ele é múltiplo de 12 e também é múltiplo de 18. Então, esse é o nosso MMC, o menor múltiplo que é comum nos dois conjuntos aqui, né? No conjunto dos múltiplos de 12 e no conjunto dos múltiplos de 18. Então, o nosso MMC é o 36. Então, o MMC de 12 e 18 é o 36. E agora nós vamos fazer pela outra forma, que é o método prático, que é o que vocês realmente vão usar para resolver as atividades. E como que é esse método prático? O método prático é através da decomposição em fatores primos. Nós já vimos a decomposição, né, de um número natural em fatores primos. Mas aqui, para calcular o MMC, nós vamos estar fazendo a decomposição dos dois números ao mesmo tempo. Então, nós vamos colocar 12 e vamos fazer a decomposição dos dois números aqui, então, ao mesmo tempo. Então, os dois números são pares, nós podemos começar a nossa decomposição pelo menor fator primo, que é 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Ainda conseguimos dividir o 6 por 2, então, vamos fazer a decomposição novamente pelo 2. 6 dividido por 2, 3. O 9 eu não consigo dividir por 2, então, eu desço ele. E agora, eu tenho o 3, né? 3 eu posso dividir por 3. 3 divide por 3 dá 1. E 9 eu divido por 3, 3. E ainda nos resta o 3 aqui novamente para estar dividindo. Então, 3 eu divido por 3 dá 1. Então, aqui 1, 1. Quando chegamos aqui, terminamos então a decomposição. Como que nós vamos calcular aqui então o MMC agora? O MMC vai ser o resultado da multiplicação desses fatores aqui. Então, a gente vai fazer a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 36. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Confirmamos, então, né, que realmente deu 36 aqui e aqui dessa forma. Mas, com certeza, vocês vão estar usando
essa forma aqui para resolver as atividades, que é a forma mais rápida e prática para estar fazendo aí. Na próxima parte, nós vamos fazer mais 2 exemplos, um com 2 números e com 3 números, também pelo método prático aqui. Pessoal, prontos aí agora para resolvermos mais 2 exemplos? Primeiro exemplo, nós temos aqui o 15 e 27. 15 e 27 não são números pares, são números ímpares. Então, nós não vamos começar a decomposição pelo número 2. Vamos observar o próximo fator primo, que é o 3. Então, 15 eu consigo dividir por 3? Consigo. Então, nós vamos começar a nossa decomposição aqui pelo número 3. 15 dividido por 3 dá 5, porque 3 vezes 5, 15. 27 dividido por 3, 9, porque 9 vezes 3 é 27. E aí eu tenho que observar novamente, o 9 eu consigo dividir por 3? Consigo, então vamos continuar aqui a decomposição por 3. 9 dividido por 3, tenho 3 como resultado. O 5 eu não consigo dividir, eu desço ele. 3 eu ainda consigo dividir por 3, que dá 1. O 5 eu não consigo, eu desço ele. E agora nós vamos dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. E aqui nós terminamos, então, a decomposição do 15 e do 27. E agora é só a gente fazer, então, a multiplicação dos fatores para estar encontrando o MMC. Então, vamos lá, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5 é igual... 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5 igual 135. Então, quer dizer que o MMC entre 15 e 27 é 135. E o nosso segundo exemplo, eu trouxe aqui com 3 números para a gente estar fazendo. Então, nós temos aqui o 9, o 15 e o 6. 2 números são ímpares e um número é par. Então, nós podemos começar aqui a decomposição usando o 2, né, que é o menor fator primo. Então, vamos lá, ó, vamos colocar o 2. Então, o 9 eu não consigo dividir por 2, então eu desço ele. O 15 eu não consigo dividir, também eu desço ele. O 6 por 2, né, 6 dividido por 2 dá 3. E agora, nós vamos poder dividir por 3, então vamos lá, ó, 3. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. E agora nós ainda podemos dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 5 eu não consigo dividir, eu desço ele. E agora nós podemos dividir por 5. Então, eu desço 1, 5 dividido por 5, 1. E desço 1. Então, terminamos aqui a decomposição, né, do 9, 15 e 6. Então, vamos fazer a multiplicação para estar encontrando aqui o MMC. Então, 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E 18 vezes 5, 90. Então, quer dizer que o MMC entre 9, 15 e 6 é 90. Então, vocês puderam observar que fizemos aqui com 2 números, aqui com 3 números. Se fosse 4 números, a gente poderia só colocar, né, uma vírgula, acrescentava aqui o outro número. E é tudo da mesma forma, sempre dividindo todos os números ao mesmo tempo. E no final, a gente fez a multiplicação e tá pronto aqui o nosso MMC. Na próxima parte, vamos fazer uma atividade para vocês praticar um pouquinho. Pessoal, então vamos agora resolver a última atividade dessa aula. Nessa atividade, eu trouxe um problema agora. Uma empresa possui 2 funcionários que viajam a serviço. O primeiro viaja de 15 em 15 dias e o segundo viaja de 20 em 20 dias. Se ambos viajarem hoje, daqui a quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia? Então, esse problema nos fala de uma empresa onde 2 funcionários saem para viajar. O primeiro, né, falou que sai de 15 em 15 dias e o segundo de 20 em 20 dias. E falou que se eles viajarem hoje, quando que eles vão estar viajando juntos novamente? Então, para resolver esse problema, nós vamos utilizar o MMC. Vamos calcular o MMC entre 15 e 20 para descobrir aí, né, após quantos dias que eles vão estar viajando juntos novamente. E aqui nós temos o 15, que é ímpar, e o 20, que é par. Então, nós vamos começar a decomposição pelo 2, né? 20 divide por 2, 10. 15 divide por 2, não divide, então eu desço ele. 10 eu ainda consigo dividir por 2, então 10 dividido por 2, 5. 15 eu não consigo dividir, eu desço ele.
E agora, nós vamos observar o próximo fator primo, que é o 3. 15 eu divido por 3? Divido. Então, 15 divide por 3 dá 5. E esse 5 a gente desce que não vamos utilizar ele, né? Porque 5 não divide por 3. E agora nós podemos dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 5 dividido por 5 também dá 1. E aqui nós terminamos, então, a decomposição do 20 e do 15, né? Então, agora nós vamos fazer a multiplicação para estar resolvendo aqui o nosso problema, para estar descobrindo qual que é o MMC. E aí, nós já resolvemos o nosso problema, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos ver quanto que vai dar de resultado? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC entre 15 e 20 é igual a 60. Então, qual vai ser a nossa resposta? Nossa resposta é que após 60 dias, eles vão estar viajando juntos novamente. Então, a resposta, vamos colocar aqui, ó, resposta após 60 dias. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre mínimo múltiplo comum e eu espero você na próxima aula. Fiquem com Deus, um abraço a todos!